a sua atitude em relação a si mesmo? Você gosta de si mesmo? Nós temos algumas pessoas ali, mas... Sabe, eu passei muitos anos sem gostar de mim mesma, sabe? Provavelmente até lidando com odiar a mim mesma com muita auto-rejeição. Porque muito do que aconteceu comigo quando eu estava crescendo, de uma forma ou de outra, eu achava que tinha sido minha culpa, sabe? E deixe-me começar dizendo que se alguma pessoa maltratou você, desvalorizou você, abusou de você, criticou você, julgou a você, ou fez algo que deixou você ferido, a ignorância deles não é culpa sua. Não os odeie, não fique com raiva deles, porque se você fizer assim, isso vai continuar dando-lhes poder sobre a sua vida. O que você deve querer fazer é identificar a fonte e sacudi-la, deixá-la para lá e continuar com a sua vida. Amém? E, honestamente, eu tentei por muito tempo amar as pessoas depois que eu me tornei cristã e comecei realmente a estudar a palavra de Deus, sabe? Eu sabia, eu ouvia muitas mensagens sobre amar as pessoas, eu podia ver pela palavra que Deus quer que nós amemos as pessoas, e eu queria amar as pessoas, e queria ser paciente com as pessoas, eu queria ser misericordiosa com as pessoas, e parecia que eu simplesmente não conseguia. E isso me deixava tão frustrada, porque eu sentia que o meu coração estava certo, eu queria fazer a coisa certa, mas eu não conseguia fazer aquilo que é certo, e Deus começou há muitos anos atrás a me revelar que a razão pela qual eu não conseguia amar outras pessoas era porque eu não amava a mim mesma. Eu não conseguia ser misericordiosa com outras pessoas porque eu não sabia como receber a misericórdia de Deus por mim. Eu era dura demais comigo mesma. E se você é duro consigo mesmo, vai ser com todo mundo. Vamos lá. E então, uma das coisas que aprendi nesses 42 anos em que eu tenho o raro privilégio de ensinar a palavra de Deus é: você não pode dar aquilo que você não tem. Então você pode parar de tentar dar algo a outras pessoas que você não tem para si mesmo. E veja, Deus, Ele nos equipa. Ele provê para nós tudo aquilo que nós precisamos para irmos lá fora no mundo e fazer tudo o que Ele quer que nós façamos. Você tem o que precisa. Mas se você não souber disso, não importa o que você tenha, se não souber, isso não te traz nenhum bem, e se não está trazendo algum bem para você, então não há como você fazer algum bem para uma outra pessoa. Eu sei que muitos de vocês já me ouviram pregar isso, e não importa se você já ouviu milhares de vezes, se o diabo conseguir que você não goste de si mesmo, ele já venceu todas as batalhas em sua vida. Qual é a sua atitude em relação a si mesmo? Qual é o seu relacionamento consigo mesmo? Como você pensa e se sente sobre você mesmo? Quanto tempo você gasta pensando em tudo que há de errado com você? E o que você não pode, e o que não faz, e o que não fez, e o que deveria estar fazendo? Em comparação a... Ou você nunca se sentou e se propôs a pensar sobre quais são os seus dons e quais os seus pontos fortes? Veja, nós pensamos, bem, talvez não seja bom ficar sentado por aí e pensar em como eu sou bom. Mas eu não estou falando sobre o quão bom você é em si mesmo, eu falo sobre pensar no que Deus fez por você e no que Ele investiu em você e o que foi dado a você. Deixe-me dizer, há muitas coisas que eu não sou, mas eu parei de pensar em tudo que é de errado o tempo todo e, na verdade, eu realmente me propus a pensar de vez em quando naquilo que eu sou boa. Eu sou uma boa comunicadora,
eu sou muito leal, eu estou muito comprometida, eu sou muito dedicada e eu realmente trabalho duro. Agora, eu sei que eu também sou impaciente. Às vezes eu posso esperar um pouco mais das pessoas do que elas sabem como me dar. Eu posso continuar, mas sabe, francamente, eu não quero. Porque eu não vou dar ao diabo mais tempo para pensar mais ou para falar mais sobre o que há de errado comigo. Sabe por quê? Porque Deus sabia de tudo que havia de errado comigo quando Ele me escolheu. E o mesmo vale para você também. Você se lembra que ontem à noite eu falei sobre pensar mais sobre o que Deus faz em você do que pensar sobre o que está acontecendo ao seu redor? Não vamos ser levados pelas nossas circunstâncias e pelo que não temos ou que não está funcionando corretamente ou que as pessoas não estão fazendo e vamos nos ater em algo mais, não importa o quão minúsculo seja. Esta é uma coisa boa em nossa vida, algo que Deus está fazendo em nós. E nós vamos celebrar isso. E quanto mais você celebra estas coisas boas, menores as coisas ruins ficarão em sua vida. Vamos lá. E eu vou te dizer algo, quanto mais você se concentra no que há de errado com você, maior isso se torna. Eu disse, quanto mais você se concentra no que há de errado com você, maior isso se torna e é menos provável que você consiga se livrar disso. Agora eu vou falar para esse lado da plateia. Quanto mais você se concentra no que há de errado com você, é menos provável que você se livre disso e maior isso se tornará na sua vida. E se você acha que está uma bagunça agora, mantenha o foco na bagunça que você está e apenas veja o quanto você estará pior no ano que vem. Mas se você se focar em algo, eu sou bom nisso, eu sou forte nisso. O que quer que seja, de fato, eu quero desafiá-lo a escrever em um pedaço de papel. É um pensamento novo, não é? Fazer uma lista das minhas forças. Fazer uma lista do que eu sou bom. O diabo não só quer que você não pense nisso, como ele não quer que você escreva isso em nenhum lugar. Meu Deus, isso é como um outro elemento para se ter uma revelação. Na verdade, se você tiver uma oportunidade, poderá ter um tipo certo de amigo que você pode apenas dizer, deixe-me te dizer onde eu sou bom. Agora aqui eu acabei de fazer isso. Vamos lá. Quero dizer, tem que ser alguém que entenda e saiba o que você está fazendo, mas é bom verbalizar, é bom colocar para fora. Eu posso te dizer uma coisa? Por favor, ouça-me. Com certeza tem mais coisas certas do que coisas erradas em você. Há muito mais coisas certas do que coisas erradas em você. O problema é que você não se concentra no que há de certo em você. E alguns de vocês podem até ter mesmo perdido esta percepção. Sabe, eu não sou uma ótima cozinheira. Eu costumava cozinhar anos atrás, acredite ou não, fazia deliciosas refeições para minha família todos os dias, mas eu não sou muito boa nisso hoje, sabe? Eu não faço isso há muito tempo, eu não quero fazer, eu não me importo, eu não preciso e eu não vou. Eu tentei por vários anos, há muitos anos atrás, eu tentei fazer algumas roupas para minha família, fazer um par de calções para o meu marido e... Eu estava tentando ser uma mulher normal e comum. Mas como é chato isso, ser apenas comum, eu não quero ser comum, sabe? Eu quero estar lá fora, em uma outra estratosfera, em algum outro lugar, diferente de onde todo mundo está. Eu não estou dizendo que
Sabe, não é valioso fazer a roupa da sua família, e eu acho isso maravilhoso, eu aplaudo você por isso. E às vezes eu gostaria de poder fazer isso, mas olha, gente, eu não desejo isso mais. Primeiro de tudo, eu não vou passar a minha vida querendo algo que eu nunca vou ter. Você tem que focar na sua unção, sabe? Você tem que focar nos seus dons e começar a se entregar para as coisas nas quais você é forte, em vez de gastar todo o seu tempo tentando ser forte em áreas em que você nunca foi forte. E quer saber, eu já vou logo te dizendo, se você quiser aconselhamento, eu não seria a melhor pessoa para se procurar. Agora, eu sou muito boa aqui em cima, mas, sabe, eu não seria muito boa, sabe por quê? Porque eu posso te dizer em 2 segundos qual é o seu problema. E não vamos dar desculpas, não vamos jogar jogos. Este é o problema, é isso que você precisa fazer. Vá para casa e faça, e se não quiser fazer, talvez seja melhor não voltar aqui. Porque eu não quero. Então eu não faço isso. Eu não faço. Eu não faço casamentos, não me peça para fazer isso. Eu não faço casamentos, eu fiz cerca de 3 casamentos, e o primeiro que eu fiz, e eu estou sendo mais honesta diante de Deus, o primeiro que eu fiz, eu preguei por tanto tempo, que o padrinho, ele desmaiou, gente. Ele caiu atravessando a parede que separava o púlpito da área de adoração, era meia parede, então a cabeça dele passou pela parede, porque se você colocar o microfone diante de mim e me colocar na frente, eu não sei como fazer nada assim curtinho. Gente, ele desmaiou. Eu não sabia que fazer casamento tinha que ser tão rápido. Eu pensei que era uma oportunidade de dizer-lhes como viver a sua vida, como se relacionaram com o outro, como, sabe? Eu teria que estudar mais sério para fazer um casamento do que para pregar. Não é algo que eu seja muito boa, sabe? Mas há coisas em que eu sou boa. E quando você é bom em algo, você gosta daquilo. Então, por que você não para de viver de acordo com as expectativas de todo mundo sobre o que eles acham que você deveria fazer? E acaba desistindo de si mesmo, fazendo um monte de coisas que você não gosta? E, portanto, enquanto isso, você está perdendo todas as coisas que você gosta. Eu achei tão engraçado, por alguma razão achei isso muito hilário. Eu não sei se você vai achar tão engraçado como eu achei, mas eu venho fazendo alguns tratamentos criogênicos. Se alguém sabe o que é isso, eles são, sabe bem, é uma máquina que você entra e baixa a temperatura para menos 91 graus Celsius. E você fica lá por 3 minutos e aquilo tira a inflamação do seu corpo, aumenta o seu metabolismo, você queima calorias e até dá energia, e isso é ótimo. Na verdade, isso realmente me ajudou a me recuperar dos meus problemas nas costas. Bem, a propósito, eu convenci a Chris Kane a ir na última semana, eu a levei comigo e ela disse, de jeito nenhum eu vou fazer isso. Eu disse, escute, eu tenho 74 anos... E você tem 51. E se eu posso fazer isso e você não pode, você nunca vai ver o fim disso. Bem, ela gosta de um desafio e ela fez, mas eu gostaria de ter gravado. Eu não gravei, mas foi realmente hilário. Ela literalmente pulou para cima e para baixo lá dentro. Você fica lá apenas por 3 minutos, mas é muito, muito frio. E então, eu só estou contando para dizer isso. Uma das moças que faz o tratamento, há uma máquina que elas têm que usar, elas precisam monitorar tudo e elas tentam conversar com você para manter a sua mente fora do que está sendo feito, o que é bom, sabe? E então ela me disse, esta semana é a sua palestra, não é? E eu disse, sim, é. Eu sabia que ela não sabia de nada.
E ela disse, onde será? Eu disse, vai ser no estádio. E ela disse, estádio? Eu disse, assim, onde eles faziam jogos de futebol na cidade? Ela disse, bem, isso é grande, não é? Eu disse, sim, são quase 25 mil mulheres que estão vindo. E ela disse, sério? Eu achei aquilo tão engraçado. Você pode me imaginar tentando bater papo? É algo que não vai acontecer. Então, aqui você tem o Joel que memoriza suas mensagens palavra por palavra. Ele pode pregar a mesma mensagem por 3 vezes e você imprimi-las. Você pode colocá-las uma em cima da outra e seria palavra por palavra. Agora eu estou me saindo bem ao me lembrar de onde eu coloquei o meu telefone nesses dias. Mas eu não preciso ser como ele não precisa ser como eu. Você não precisa ser igual a ninguém. Vamos lá, eu disse, você não precisa ser igual a ninguém. Você pode ser você. E espero que nesse pouco tempo que terei com vocês, eu possa ajudá-las a ter uma atitude para consigo mesmas e que nós possamos sair daqui hoje com alguma confiança. Porque eu te digo, uma mulher confiante e cheia da presença de Deus é perigosa e imparável. E é isso que vocês realmente são. Vocês absolutamente são. As mulheres são fenomenais. Eu tenho essa apostila aqui e as folhas parecem que elas estão se soltando. Eu acabei de ver que estão todas soltas. E ontem eu estava fora e eu a entreguei a um dos rapazes que estavam comigo, que na verdade ele consegue consertar tudo. Eu pensei, bem, isso vai ser mole para ele, então... Daí a pouco eu vi que eram 2, depois 3 com ele e não estavam consertando, estavam estragando tudo. Então, eles estavam confusos, então a Matt veio para ajudar e ela estava tentando ajudar. E agora aqui estavam 3 homens mecânicos, sabe, gente? Mas não conseguiu juntar as folhas de uma apostila. Foi aí que chamei a Penny, minha assistente administrativa, ela consertou isso em menos de 1 minuto. Ontem à noite, 3 homens adultos não conseguiam fazer o interruptor funcionar. Foi preciso um exército deles para fazer o interruptor de luz funcionar. E com certeza uma mulher aí na plateia que carrega uma chave de fenda na bolsa e você poderia vir aqui consertar em 1 segundo. Então pare de deixar as pessoas diminuírem você, porque eu vou te dizer o que você não é. Você não é apenas uma mulher. Você é uma mulher. Dois dos relacionamentos mais importantes que você tem são, número 1, seu relacionamento com Deus. Número 2, seu relacionamento consigo mesma. Se você tem seu relacionamento certo com Deus e seu relacionamento consigo mesma certo, você não vai ter nenhum problema com mais ninguém. Isso não significa que as pessoas não vão desafiar você às vezes, ou talvez seja um pouco difícil de lidar com isso, mas você também pode parar de tentar se dar bem com todo mundo se você não conseguir se dar bem consigo mesma. Eu acho que muitas pessoas que não gostam de si mesmas nem sabem que essa é a razão de seus problemas. Eu não percebi isso até que Deus me ensinou que era por isso que eu realmente não amava a ninguém. Eu não me amava e não estou falando de estar apaixonada por si mesma, estou falando sobre se amar de maneira equilibrada. A sua atitude em relação a si mesma afeta seu relacionamento com todos os outros. E apesar de todos sermos ensinados na palavra de Deus a não pensarmos muito mais em nós mesmos do que devemos, também nunca fomos ensinados a ter uma opinião baixa e exigente de nós mesmos. Na verdade, eu vou te dizer que eu acho que fazer isso é pecado. Devemos aprender a nos ver em Cristo. A nos ver da maneira que o nosso Pai Celestial nos vê, em Cristo. Se permanecermos enraizados e firmes em Cristo, João 15 diz,
se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês darão muitos frutos. Sabe por quê? Se você permanecer em Cristo, se você permanecer nele, o que a raiz tem, e Jesus é chamado a raiz, você vai subir pela videira e entrará nas brechas. Você se tornará cada vez mais semelhante a Jesus. Quanto mais você se concentrar no que ele fez em você, do que no que está errado em você. Quem é você? Se você não souber quem é você, o diabo sabe que você não sabe quem você é. E se você não souber quem você é, então ele vai dominar você. Porque ainda que você leia nas Escrituras sobre a sua autoridade, sobre ele, e você pode cantar a música da Cici, ei diabo, até que você perca a voz, mas o diabo vai apenas rir de você. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber, eu sou filha de Deus. Ele me ama. Ele enviou o seu filho para morrer por mim. Eu sou única, sou especial, sou poderosa e posso fazer algo que ninguém mais pode fazer. E eu não vou deixar que as pessoas me diminuam, me desvalorizem e me coloquem para baixo. Você não tem que deixar ninguém neste planeta determinar o seu valor e importância. E quantas vezes nós fazemos isso porque alguém nos maltratou, alguém nos rejeitou, ou porque alguém não gosta de nós, nós assumimos que eles estão certos e que há algo de errado conosco. Nem todos vão gostar de você. Lamento dizer, mas não importa o quão doce você seja, nem todo mundo vai gostar de você. Os especialistas, seja lá quem for, eu não descobri quem são eles ainda, é surpreendente como se alguém diz bem, este especialista diz, devemos ouvi-lo, você provavelmente sabe mais do que a maioria deles. Mas os especialistas dizem que 10% das pessoas não vão gostar de você, não importa o que você faça. Então siga em frente e seja você mesmo. E se divirta. Vamos para Atos capítulo 19, verso 11. E Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de modo que até os lenços e os aventais que Paulo usavam eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Uau! Havia alguns exorcistas, viajantes judeus. Haviam pessoas na época que eram exorcistas profissionais. Eles realmente eram pagos para expulsar demônios das pessoas e eles também tentavam chamar o nome de Jesus sobre aqueles que tinham espíritos malignos, dizendo, nós ordenamos a vocês que saiam em o nome de Jesus a quem Paulo prega. Agora, se você não entendeu isso, eis o ponto, eles não conheciam a Jesus. E o diabo sabia que eles não conheciam a Jesus. E eles estavam dizendo, nós ordenamos que vocês saiam em nome de Jesus a quem Paulo prega. O próximo verso, por favor. Os 7 filhos de um determinado sacerdote judeu chamado Seva estava fazendo isso. Mas um espírito maligno falou e disse, a Jesus eu conheço e Paulo eu conheço, mas quem são vocês? Deixe-me te dizer algo. O diabo sempre nos pergunta, quem você pensa que é? Quantas vezes na minha vida você acha que eu ouvi isso? Especialmente no princípio, quando eu tentava iniciar este ministério, quem você pensa que é? Você não é ninguém de nenhum lugar, você não tem formação acadêmica, não tem os diplomas adequados, você não é uma teóloga, quem você pensa que é? E quem vai ouvir você? Bem, deixe-me te dizer uma coisa, quando Deus coloca o seu dedo em você, quando Deus coloca a mão na sua vida, não importa o que você sabe, ou o que você conhece, ou o que você não sabe, ou quem você não conhece, é a unção de Deus que faz toda a diferença no mundo. Eu quero dizer novamente, se o diabo conseguir fazer com que você não goste de si mesma, ele terá vencido todas as batalhas pela sua vida. Aprenda a se ver da maneira que o nosso Pai Celestial nos vê.
que é em Cristo. Escolhida, valiosa, Ele te ama, Ele te deu dons e você é uma pessoa incrível, só precisa enxergar isso. Qual é a sua atitude em relação a si mesmo? Você gosta de si mesmo? Nós temos algumas pessoas ali, mas sabe, eu passei muitos anos sem gostar de mim mesma, sabe? Provavelmente até lidando com odiar a mim mesma com muita auto-rejeição. Porque muito do que aconteceu comigo quando eu estava crescendo, de uma forma ou de outra, eu achava que tinha sido minha culpa, sabe? E deixe-me começar dizendo que se alguma pessoa maltratou você, desvalorizou você, abusou de você, criticou você, julgou a você, ou fez algo que deixou você ferido, a ignorância deles não é culpa sua. Não os odeie, não fique com raiva deles, porque se você fizer assim, isso vai continuar dando-lhes poder sobre a sua vida. O que você deve querer fazer é identificar a fonte e sacudi-la, deixá-la para lá e continuar com a sua vida. Amém? E, honestamente, eu tentei por muito tempo amar as pessoas depois que eu me tornei cristã e comecei realmente a estudar a palavra de Deus, sabe? Eu sabia, eu ouvia muitas mensagens sobre amar as pessoas, eu podia ver pela palavra que Deus quer que nós amemos as pessoas e eu queria amar as pessoas e queria ser paciente com as pessoas, eu queria ser misericordiosa com as pessoas e parecia que eu simplesmente não conseguia. Isso me deixava tão frustrada, porque eu sentia que o meu coração estava certo, eu queria fazer a coisa certa, mas eu não conseguia fazer aquilo que é certo. E Deus começou há muitos anos atrás a me revelar que a razão pela qual eu não conseguia amar outras pessoas era porque eu não amava a mim mesma. Eu não conseguia ser misericordiosa com outras pessoas porque eu não sabia como receber a misericórdia de Deus por mim. Eu era dura demais comigo mesma. E se você é duro consigo mesmo, vai ser com todo mundo. Vamos lá. E então, uma das coisas que aprendi nesses 42 anos em que eu tenho o raro privilégio de ensinar a palavra de Deus é: você não pode dar aquilo que você não tem. Então você pode parar de tentar dar algo a outras pessoas que você não tem para si mesmo. E veja, Deus, Ele nos equipa. Ele provê para nós tudo aquilo que nós precisamos para irmos lá fora no mundo e fazer tudo o que Ele quer que nós façamos. Você tem o que precisa. Mas se você não souber disso, não importa o que você tenha, se não souber, isso não te traz nenhum bem. E se não está trazendo algum bem para você, então não há como você fazer algum bem para uma outra pessoa. Eu sei que muitos de vocês já me ouviram pregar isso, e não importa se você já ouviu milhares de vezes, se o diabo conseguir que você não goste de si mesmo, ele já venceu todas as batalhas em sua vida. Qual é a sua atitude em relação a si mesmo? Qual é o seu relacionamento consigo mesmo? Como você pensa e se sente sobre você mesmo? Quanto tempo você gasta pensando em tudo que há de errado com você? E o que você não pode, e o que não faz, e o que não fez, e o que deveria estar fazendo? Em comparação a... Ou você nunca se sentou e se propôs a pensar sobre quais são os seus dons e quais os seus pontos fortes? Veja, nós pensamos, bem, talvez não seja bom ficar sentado por aí e pensar em como eu sou bom.
Mas eu não estou falando sobre o quão bom você é em si mesmo, eu falo sobre pensar no que Deus fez por você e no que Ele investiu em você e o que foi dado a você. Deixe-me dizer, há muitas coisas que eu não sou, mas eu parei de pensar em tudo que é de errado o tempo todo e, na verdade, eu realmente me propus a pensar de vez em quando naquilo que eu sou boa. Eu sou uma boa comunicadora, eu sou muito leal, eu estou muito comprometida, eu sou muito dedicada e eu realmente trabalho duro. Agora, eu sei que eu também sou impaciente. Às vezes eu posso esperar um pouco mais das pessoas do que elas sabem como me dar. Eu posso continuar, mas sabe, francamente, eu não quero. Porque eu não vou dar ao diabo mais tempo para pensar mais ou para falar mais sobre o que há de errado comigo. Sabe por quê? Porque Deus sabia de tudo que havia de errado comigo quando Ele me escolheu. E o mesmo vale para você também. Você se lembra que ontem à noite eu falei sobre pensar mais sobre o que Deus faz em você do que pensar sobre o que está acontecendo ao seu redor? Não vamos ser levados pelas nossas circunstâncias e pelo que não temos ou que não está funcionando corretamente ou que as pessoas não estão fazendo e vamos nos ater em algo mais, não importa o quão minúsculo seja. Esta é uma coisa boa em nossa vida, algo que Deus está fazendo em nós. E nós vamos celebrar isso. E quanto mais você celebra estas coisas boas, menores as coisas ruins ficarão em sua vida. Vamos lá. E eu vou te dizer algo, quanto mais você se concentra no que há de errado com você, maior isso se torna. Eu disse, quanto mais você se concentra no que há de errado com você, maior isso se torna e é menos provável que você consiga se livrar disso. Agora eu vou falar para esse lado da plateia. Quanto mais você se concentra no que há de errado com você, é menos provável que você se livre disso e maior isso se tornará na sua vida. E se você acha que está uma bagunça agora, mantenha o foco na bagunça que você está e apenas veja o quanto você estará pior no ano que vem. Mas se você se focar em algo, eu sou bom nisso, eu sou forte nisso, o que quer que seja, de fato, eu quero desafiá-lo a escrever em um pedaço de papel. É um pensamento novo, não é? Fazer uma lista das minhas forças. Fazer uma lista do que eu sou bom. O diabo não só quer que você não pense nisso, como ele não quer que você escreva isso em nenhum lugar. Meu Deus, isso é como um outro elemento para se ter uma revelação. Na verdade, se você tiver uma oportunidade, poderá ter um tipo certo de amigo que você pode apenas dizer, deixa-me te dizer onde eu sou bom. Agora aqui eu acabei de fazer isso. Vamos lá. Quero dizer, tem que ser alguém que entenda e saiba o que você está fazendo, mas é bom verbalizar, é bom colocar para fora. Eu posso te dizer uma coisa? Por favor, ouça-me. Com certeza tem mais coisas certas do que coisas erradas em você. Há muito mais coisas certas do que coisas erradas em você. O problema é que você não se concentra no que há de certo em você. E alguns de vocês podem até ter mesmo perdido esta percepção. Sabe, eu não sou uma ótima cozinheira. Eu costumava cozinhar anos atrás, acredite ou não, fazia deliciosas refeições para minha família todos os dias, mas eu não sou muito boa nisso hoje, sabe? Eu não faço isso há muito tempo, eu não quero fazer, eu não me importo, eu não preciso e eu não vou.
Eu tentei por vários anos, há muitos anos atrás, eu tentei fazer algumas roupas para minha família, fazer um par de calções para o meu marido e... Eu estava tentando ser uma mulher normal e comum. Mas como é chato isso, ser apenas comum, eu não quero ser comum, sabe? Eu quero estar lá fora, em uma outra estratosfera, em algum outro lugar, diferente de onde todo mundo está. Eu não estou dizendo que, sabe, não é valioso fazer a roupa da sua família, e eu acho isso maravilhoso, eu aplaudo você por isso. E às vezes eu gostaria de poder fazer isso, mas olha, gente, eu não desejo isso mais. Primeiro de tudo, eu não vou passar a minha vida querendo algo que eu nunca vou ter. Você tem que focar na sua unção, sabe? Você tem que focar nos seus dons e começar a se entregar para as coisas nas quais você é forte, em vez de gastar todo o seu tempo tentando ser forte em áreas em que você nunca foi forte. E quer saber, eu já vou logo te dizendo, se você quiser aconselhamento, eu não seria a melhor pessoa para se procurar. Agora, eu sou muito boa aqui em cima, mas, sabe, eu não seria muito boa, sabe por quê? Porque eu posso te dizer em 2 segundos qual é o seu problema. E não vamos dar desculpas, não vamos jogar jogos. Este é o problema, é isso que você precisa fazer. Vá para casa e faça, e se não quiser fazer, talvez seja melhor não voltar aqui. Porque eu não quero. Então eu não faço isso. Eu não faço. Eu não faço casamentos, não me peça para fazer isso. Eu não faço casamentos, eu fiz cerca de 3 casamentos, e o primeiro que eu fiz, e eu estou sendo mais honesta diante de Deus, o primeiro que eu fiz, eu preguei por tanto tempo, que o padrinho, ele desmaiou, gente. Ele caiu atravessando a parede que separava o púlpito da área de adoração, era meia parede, então a cabeça dele passou pela parede, porque se você colocar o microfone diante de mim e me colocar na frente, eu não sei como fazer nada assim curtinho. Gente, ele desmaiou. Eu não sabia que fazer casamento tinha que ser tão rápido. Eu pensei que era uma oportunidade de dizer-lhes como viver a sua vida, como se relacionaram com o outro, como, sabe? Eu teria que estudar mais sério para fazer um casamento do que para pregar. Não é algo que eu seja muito boa, sabe? Mas há coisas em que eu sou boa. E quando você é bom em algo, você gosta daquilo. Então, por que você não para de viver de acordo com as expectativas de todo mundo sobre o que eles acham que você deveria fazer? E acaba desistindo de si mesmo, fazendo um monte de coisas que você não gosta? E, portanto, enquanto isso, você está perdendo todas as coisas que você gosta. Eu achei tão engraçado. Por alguma razão, achei isso muito hilário. Eu não sei se você vai achar tão engraçado como eu achei, mas... eu venho fazendo alguns tratamentos criogênicos. Se alguém sabe o que é isso, eles são... sabe bem... é uma máquina que você entra e baixa a temperatura para menos 91 graus Celsius. E você fica lá por 3 minutos e aquilo tira a inflamação do seu corpo, aumenta o seu metabolismo, você queima calorias e até dá energia, e isso é ótimo. Na verdade, isso realmente me ajudou a me recuperar dos meus problemas nas costas. Bem, a propósito, eu convenci a Chris Kane a ir na última semana, eu a levei comigo e ela disse, de jeito nenhum eu vou fazer isso. Eu disse, escute, eu tenho 74 anos... e você tem 51. E se eu posso fazer isso e você não pode, você nunca vai ver o fim disso. Bem, ela gosta de um desafio e ela fez, mas... eu gostaria de ter gravado, eu não gravei, mas foi realmente hilário. Ela literalmente pulou para cima e para baixo lá dentro. Você fica lá apenas por 3 minutos, mas é muito, muito frio. E então, eu
Só estou contando para dizer isso. Uma das moças que faz o tratamento, há uma máquina que elas têm que usar, elas precisam monitorar tudo e elas tentam conversar com você para manter a sua mente fora do que está sendo feito, o que é bom, sabe? E então ela me disse: "Oh, esta semana é a sua palestra, não é?" Eu disse: sim, é. Eu sabia que ela não sabia de nada. E ela disse: "Onde será?" Eu disse: "Oh, vai ser no estádio." E ela disse: "Estádio?" Eu disse: "Sim, onde eles faziam jogos de futebol na cidade." Ela disse: "Bem, isso é grande, não é?" Eu disse: "Sim, são quase 25 mil mulheres que estão vindo." E ela disse: "Sério?" Eu achei aquilo tão engraçado. Você pode me imaginar tentando bater papo? É algo que não vai acontecer. Então, aqui você tem o Joel, que memoriza suas mensagens palavra por palavra. Ele pode pregar a mesma mensagem por 3 vezes e você imprimi-las. Você pode colocá-las uma em cima da outra e seria palavra por palavra. Agora eu estou me saindo bem ao me lembrar de onde eu coloquei o meu telefone nesses dias. Mas eu não preciso ser como ele não precisa ser como eu. Você não precisa ser igual a ninguém. Vamos lá, eu disse, você não precisa ser igual a ninguém. Você pode ser você. E espero que nesse pouco tempo que terei com vocês, eu possa ajudá-las a ter uma atitude para consigo mesmas e que nós possamos sair daqui hoje com alguma confiança. Porque eu te digo, uma mulher confiante e cheia da presença de Deus é perigosa e imparável. E é isso que vocês realmente são. Vocês absolutamente são. As mulheres são fenomenais. Eu tenho essa apostila aqui e as folhas parecem que elas estão se soltando. Eu acabei de ver que estão todas soltas. E ontem eu estava fora e eu a entreguei a um dos rapazes que estavam comigo, que na verdade ele consegue consertar tudo. Eu pensei, bem, isso vai ser mole para ele, então... Daí a pouco eu vi que eram 2, depois 3 com ele e não estavam consertando, estavam estragando tudo. Então, eles estavam confusos, então a Matt veio para ajudar e ela estava tentando ajudar e agora aqui estavam 3 homens mecânicos, sabe, gente? Mas não conseguiu juntar as folhas de uma apostila. Foi aí que chamei a Penny, minha assistente administrativa, ela consertou isso em menos de 1 minuto. Ontem à noite, 3 homens adultos não conseguiam fazer o interruptor funcionar. Foi preciso um exército deles para fazer o interruptor de luz funcionar. E com certeza uma mulher aí na plateia que carrega uma chave de fenda na bolsa e você poderia vir aqui consertar em 1 segundo. Então pare de deixar as pessoas diminuírem você, porque eu vou te dizer o que você não é. Você não é apenas uma mulher. Você é uma mulher. Dois dos relacionamentos mais importantes que você tem são, número 1, seu relacionamento com Deus. Número 2, seu relacionamento consigo mesma. Se você tem seu relacionamento certo com Deus e seu relacionamento consigo mesma certo, você não vai ter nenhum problema com mais ninguém. Isso não significa que as pessoas não vão desafiar você às vezes, ou talvez seja um pouco difícil de lidar com isso, mas você também pode parar de tentar se dar bem com todo mundo se você não conseguir se dar bem consigo mesma. Eu acho que muitas pessoas que não gostam de si mesmas nem sabem que essa é a razão de seus problemas. Eu não percebi isso até que Deus me ensinou que era por isso que eu realmente não amava a ninguém. Eu não me amava e não estou falando de estar apaixonada por si mesma, estou falando sobre se amar de maneira equilibrada. A sua atitude em relação a si mesma afeta seu relacionamento com todos os outros. E apesar de todos sermos ensinados na palavra de Deus
a não pensarmos muito mais em nós mesmos do que devemos, também nunca fomos ensinados a ter uma opinião baixa e exigente de nós mesmos. Na verdade, eu vou te dizer que eu acho que fazer isso é pecado. Devemos aprender a nos ver em Cristo, a nos ver da maneira que o nosso Pai Celestial nos vê, em Cristo. Se permanecermos enraizados e firmes em Cristo, João 15 diz: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês darão muitos frutos. Sabe por quê? Se você permanecer em Cristo, se você permanecer nele, o que a raiz tem, e Jesus é chamado a raiz, você vai subir pela videira e entrará nas brechas. Você se concentrar no que ele fez em você, no que está errado em você. Quem é você? Se você não souber quem é você, o diabo sabe que você não sabe quem você é. E se você não souber quem você é, então ele vai dominar você. Porque ainda que você leia nas Escrituras sobre a sua autoridade, sobre ele, e você pode cantar a música da Cícia, ei diabo, até que você perca a voz, mas o diabo vai apenas rir de você. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber, eu sou filha de Deus. Ele me ama. Ele enviou o seu filho para morrer por mim. Eu sou única, sou especial, sou poderosa e posso fazer algo que ninguém mais pode fazer. E eu não vou deixar que as pessoas me diminuam, me desvalorizem e me coloquem para baixo. Você não tem que deixar ninguém neste planeta determinar o seu valor e importância. E quantas vezes nós fazemos isso porque alguém nos maltratou, alguém nos rejeitou, ou porque alguém não gosta de nós, nós assumimos que eles estão certos e que há algo de errado conosco? Nem todos vão gostar de você. Lamento dizer, mas não importa o quão doce você seja, nem todo mundo vai gostar de você. Os especialistas, seja lá quem for, eu não descobri quem são eles ainda, é surpreendente como se alguém diz bem, este especialista diz, devemos ouvi-lo, você provavelmente sabe mais do que a maioria deles. Mas os especialistas dizem que 10% das pessoas não vão gostar de você, não importa o que você faça. Então siga em frente e seja você mesmo. E se divirta. Vamos para Atos capítulo 19, verso 11. E Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de modo que até os lenços e os aventais que Paulo usavam eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Uau! Havia alguns exorcistas, viajantes judeus. Haviam pessoas na época que eram exorcistas profissionais. Eles realmente eram pagos para expulsar demônios das pessoas e eles também tentavam chamar o nome de Jesus sobre aqueles que tinham espíritos malignos, dizendo, nós ordenamos a vocês que saiam em o nome de Jesus a quem Paulo prega. Agora, se você não entendeu isso, eis o ponto, eles não conheciam a Jesus. E o diabo sabia que eles não conheciam a Jesus. E eles estavam dizendo, nós ordenamos que vocês saiam em nome de Jesus a quem Paulo prega. O próximo verso, por favor. Os 7 filhos de um determinado sacerdote judeu chamado Seva estava fazendo isso. Mas um espírito maligno falou e disse, a Jesus eu conheço e Paulo eu conheço, mas quem são vocês? Deixe-me te dizer algo. O diabo sempre nos pergunta, quem você pensa que é? Quantas vezes na minha vida você acha que eu ouvi isso? Especialmente no princípio, quando eu tentava iniciar este ministério, quem você pensa que é? Você não é ninguém de nenhum lugar, você não tem formação acadêmica, não tem os diplomas adequados, você não é uma teóloga, quem você pensa que é? E quem vai ouvir você?
Bem, deixe-me te dizer uma coisa. Quando Deus coloca o seu dedo em você, quando Deus coloca a mão na sua vida, não importa o que você sabe, ou o que você conhece, ou o que você não sabe, ou quem você não conhece, é a unção de Deus que faz toda a diferença no mundo. Eu quero dizer novamente, se o diabo conseguir fazer com que você não goste de si mesma, ele terá vencido todas as batalhas pela sua vida. Aprenda a se ver da maneira que o nosso Pai Celestial nos vê, que é em Cristo. Escolhida, valiosa, Ele te ama, Ele te deu dons e você é uma pessoa incrível, só precisa enxergar isso.